Olá, queridos pais, bem-vindos, bem-vindas a este canal. Vamos continuar com o nosso programa de dentro das telas para fora das telas. Hoje vamos conversar sobre uma questão que podemos ouvir com frequência em nossas casas quando as crianças se sentem entediadas. Eu sou a professora Marta Esteves. Sou pedagoga, com mestrado em educação, tenho 40 anos de experiência na educação. Nos últimos 9 anos eu fui secretária de educação do meu município, pude aprofundar o meu olhar a respeito da importância do cuidado com a primeira infância, a importância da conexão das crianças com a natureza e mais atualmente a questão do excesso de telas e dos males que ela está trazendo para a vida das nossas crianças. E o episódio de hoje é tédio. As telas são ótimas para eliminar o tédio. Imediatamente deu uma tela na mão da criança, acabou o tédio. Mas isso é bom? Será que o tédio faz bem ou faz mal? Quem aí já passou dos 40 deve se lembrar de uma música que fez bastante sucesso na década de 80, que se chamava Tédio. E por que eu trouxe essa música aqui? Porque na música, não vou cantar, tá? Podem ficar tranquilos. O tédio é visto como uma coisa muito negativa, então eu vou ler um pedaço da música. Um dia a monotonia tomou conta de mim, é o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa, eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me deste tédio. O tédio é considerado muito ruim pela maioria das pessoas. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Nós estamos falando de telas, nós estamos falando de vida, né? Desconectar-se das telas para conectar-se com a natureza. O que tem a ver o tédio com isso? Todo mundo aqui que tem filho, filha, criança, adolescente, já ouviu. Nossa, eu não tenho nada para fazer hoje. Ai, o que eu vou fazer hoje? Ai, que tédio, meu dia está entediado, eu estou entediado. O que nós vamos fazer hoje para melhorar esse meu tédio? E o que nós adultos fazemos, né? De imediato, vamos resolver o problema das nossas crianças, vamos resolver o problema dos nossos adolescentes, vamos arrumar uma coisa para acabar com o tédio. O tédio, mas na opinião de vocês, o tédio é negativo ou é positivo para as nossas crianças? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Dias atrás, eu gravei um vídeo falando sobre os efeitos do tédio na imaginação de uma criança. A criança que sente tédio, ela imagina, cria uma brincadeira. Tédio, imagina, cria outra brincadeira. Ao passo que, se a criança, ao se sentir entediada, de imediato ela já sai do tédio, pega o celular e começa uma brincadeira, a triangulação não acontece, a parte da imaginação fica prejudicada. É do tédio para a brincadeira, do tédio para a brincadeira, do tédio para a brincadeira. A falta da imaginação, esse tripé aqui está faltando a imaginação, a falta da imaginação vai fazer muita diferença no desenvolvimento intelectual da criança. Esse vídeo teve milhões de acessos, muitas pessoas me perguntaram, por isso que eu resolvi falar um pouco mais sobre os efeitos do tédio. E de novo vou repetir a pergunta: o tédio é positivo ou é negativo para o desenvolvimento intelectual das nossas crianças? O Instituto Neurosaber, que está disponível, os estudos do Instituto Neurosaber estão disponíveis na internet, fala com muita propriedade que o tédio estimula a criatividade e a imaginação das crianças. Lembram-se da triangulação. Ele provoca a imaginação e a criatividade, que as telas quebram essa triangulação. Se as crianças estão entediadas ou sozinhas, naturalmente elas vão usar a imaginação para criar alguma brincadeira, para encontrar algum meio de se divertirem. E se elas acessam imediatamente o celular, isso não acontece, ela não precisa se esforçar para sair do tédio, mas o que acontece é que depois o tédio volta muito rapidamente, porque logo aquele celular, aquele joguinho deixa de ser interessante
ela volta, né? E fica naquele círculo vicioso do tédio para o celular, do tédio para a brincadeira do celular. E isso é que vai fazendo com que a criança fique viciada muito rapidamente no celular, porque ela precisa cada vez mais, com uma frequência de tempo cada vez maior para que diminua o seu tédio. E essa triangulação prejudicada, ou essa falta, né, desse tripé, só o tédio e a brincadeira já sem passar pelo campo da imaginação, é um entretenimento passivo. Dado o celular na mão da criança para acabar com o tédio, como é a maioria de nós adultos fazemos isso, meu filho está entediado, então fica com o celular aí. Isso nós estamos dando na mão dele um entretenimento passivo, nós não estamos dando a ele a oportunidade dele criar, dele enfrentar o tédio para criar, para imaginar. Então esse entretenimento passivo, ele requer pouco ou zero de esforço intelectual da criança. Quando um vídeo termina, os aplicativos oferecem várias opções parecidas, porque daí ela não tem trabalho nem de pensar, eu vou procurar alguma coisa que eu gostei, que eu assisti um igual, vou procurar outra coisa igual. Pra quê, meu filho? Vai se estressar pra quê? Tá pronto aqui pra você. Isso acontece conosco. Quem assiste canais de streaming, mal você termina um filme, já aparece ali sugestões para você. Isso porque nós somos adultos, imagina isso pra criança. Pra que ela vai se esforçar intelectualmente? Tó pra você, aquilo que você quer, tó aqui na tua mão. Então, isso não dá trabalho para a criança, não faz com que se torne uma aventura, né, pela pesquisa. Não, tá tudo pronto ali na sua mão. E não, pai, não, mãe, você não precisa se preocupar em oferecer estímulos o tempo todo para o seu filho. Deixa ele ficar um pouquinho entediada, deixa a sua menina ficar um pouquinho entediada, vai fazer muito bem para ele, para ela. Despertar a curiosidade para fazer descobertas por conta própria, para algo importante, já que eles estão em constante desenvolvimento. Então, se a criança ficar um tempo ali nesse tédio, ela pode começar a criar e imaginar e vai descobrir coisas novas que vai ser muito importante para o seu desenvolvimento intelectual. Eles vão tomar iniciativa quando for necessário. Vão ter pensamentos criativos, seja em uma brincadeira, seja em atividade escolar. Se o tempo todo o celular na mão estiver, né, a serviço de não deixá-la entediada, ela nunca vai ter essa possibilidade de criar, de imaginar, de se esforçar para descobrir alguma coisa. Está tudo muito fácil na mão dela, está tudo muito facinho de mastigar, facinho de deglutir. Isso não cria nada, nenhum esforço do ponto de vista intelectual para que a criança avance, para que a criança cresça, para que a criança se desenvolva. O tédio pode desenvolver a habilidade de resolver problemas, pois ela vai ter que confiar em si mesma, com aquilo que ela está imaginando, para enfrentar o problema. E isso poderá ser aplicado em problemas futuros, problemas do dia a dia, problemas, né, rotineiros. O fato dela ficar esse tempo entediada e ela ter que correr atrás vai melhorando, fazendo com que ela melhore as suas relações interpessoais. Poxa, fui eu que criei, fui eu que imaginei. Isso melhora a sua autoestima, a sua confiança. Poxa, eu resolvi meu problema sozinho. Isso melhora o desenvolvimento emocional da criança. Pode ajudar na saúde mental, faz o pensamento fluir, ajuda a criança a ficar quieta, mas não quieta no sentido de que está quieta ali e porque está com o celular na mão. Quieta porque ela está muitas vezes introspectando, criando, imaginando, para que ela consiga depois se integrar, para que ela tenha esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar, eu não sou um autômato, eu não sou um robô que eu estou aqui só no meu celular. Não, eu crio possibilidades, eu invento, eu resolvo problemas, eu interajo. Isso vai fazendo com que a criança se sinta pertencente a este lugar que ela está. E aí vem a pergunta dos pais: mas o que eu faço quando meu filho é entediado se eu não posso dar o celular para ele? Primeiro que não pode, não deve, né?
E como fazer isso? Propondo outros tipos de atividades, atividades ao ar livre, alguma brincadeira lúdica. Não de cara disponibilizar um celular, tente outras coisas, né? Mas as crianças fazem muita bagunça na casa. Que bom que elas fazem bagunça na casa. Com jogos, com massinha, com tinta. Tem quintal, melhor ainda, deixa fazer a bagunça lá fora. Eu costumo dizer que uma casa arrumada geralmente é uma casa triste. Quando você vê uma casa que está bem bagunçada, pode saber que ali tem vida, ali tem criança, ali tem movimento de criança. Ao passo que se você chegar numa casa que mora criança, mas aquela casa está muito arrumadinha, pode saber que provavelmente essas crianças estão muito tempo no seu quarto, no seu mundinho, interagindo consigo mesmo e com as telas, e não interagindo em família, interagindo com os amigos, com os primos, com os irmãos, quem quer que seja. Outra coisa que eu costumo dizer, criança arteira, criança que faz arte, ou criança que faz bagunça, geralmente são crianças saudáveis. Eu falo que criança arteira é sinal de saúde. Eu adoro essa frase, porque eu acho que ela é muito verdadeira. Então, a criança que está o tempo todo em atividade, se movimentando, subindo no sofá, descendo pelo outro, virando tapete na sala para brincar de cabaninha, são crianças saudáveis. Uma criança doentinha não faz isso. E nós, pais, educadores, claro que nós queremos as nossas crianças sempre saudáveis, sempre bagunçando em nome do seu desenvolvimento intelectual, do seu desenvolvimento integral, do seu desenvolvimento como ser humano. Vai criando amizades no entorno, tirar a criança dessa zona de conforto que é estar o tempo todo nas telas, levá-la para lugares em que ela possa conviver com as crianças, vai fazendo com que ela crie mais amizades. Outra maneira de tentar quebrar o tédio sem dar as telas, leitura, jogos de tabuleiros, pinturas, seja em telas, em papel, o tipo de atividade que for possível e dentro do espaço físico que a família dispor, ou dentro, se possível, atividades fora, ao ar livre, muito melhor do que a criança ficar o tempo todo dentro de casa no celular. Hoje há um fluxo de informações muito grande e é um elevado número de atividades que fazem parte da nossa vida moderna. E muitas vezes nós adultos estamos produzindo o tempo todo. E o que a gente tem percebido nas famílias? Que essa produtividade, essa exigência dessa alta produtividade das famílias, eles querem passar para os filhos. Então os filhos têm a sua agenda repleta das 8 da manhã às 6 da tarde de atividades. Sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. Claro que isso é positivo. As atividades extracurriculares são super importantes para a preparação para a vida adulta. No entanto, a criança precisa ter um tempo para simplesmente não fazer nada, até para ela desenvolver essa resiliência ao tédio. Eu preciso ter um tempo para não fazer nada para eu poder criar. O que a gente percebe? Crianças com atividade, com a agenda muito cheia, não têm tempo para nada e estão sempre cansadas. Vão fazer as atividades, às vezes até mal-humoradas, entediadas, de tão cansadas que elas estão, porque é o tempo todo atividade, ela nunca descansa, e esse tempo, às vezes, de descanso é fundamental para ela aprender a lidar com o tédio, para ela aprender a entender o que é esse tédio. Nós vivemos num mundo, de excessos de estímulos visuais, sonoros, táteis. Todo dia eu sempre ouço alguém falando assim, mas passou muito rápido essa semana, o dia passou muito rápido. Nós estamos com a sensação de que o mundo está passando mais rápido, que alguém pegou o relógio lá da Terra e está fazendo assim, né? Não está deixando o dia ter 24 horas, o relógio está andando assim, andando muito mais rápido. Por quê? Porque essa quantidade de estímulos que nós sofremos e que nós estamos disponibilizando para as nossas crianças. E aí a gente vai, não, mas então nós vamos fazer uma atividade bem animada, porque senão as crianças vão ficar entediadas. Paciência se elas ficarem entediadas. Ou melhor, que bom se elas ficarem um pouco entediadas. O que a gente vê é uma ânsia dos pais para manter as crianças o
tempo todo entretidas, como se elas não tivessem entretenimento, o tédio fosse o fim, como fala na música, né? O tédio é o fim dos meus dias lá. E essas crianças, as nossas crianças, precisam deste tempo de tédio ou tempo de ócio. Tem um livro, né, de um escritor italiano chamado Domenico De Masio, que fala o ócio criativo, o tempo que você está ocioso e que você cria, que você tem ideias, que você desenvolve projetos, desenvolve ideias quando você tem um tempo de ócio. As nossas crianças também precisam desse ócio, desse tédio. Seja no descanso ou seja no tédio, é nesse tempo, muitas vezes, que o nosso cérebro constrói essas conexões. As crianças menores absorvem muitos conhecimentos novos, elas precisam ter um tempo para acomodar essas informações. Imagina que se uma criança pequena estiver o tempo todo sendo estimulada, ela vai escutando um monte de coisa, mas não vai fazendo as conexões, não vai maturando aquelas milhões de informações. Precisa de minutos, momentos na vida dela, no dia dela, de tédio, para que ela possa interiorizar tudo aquilo que ela está ouvindo. Interiorizar todas essas informações para que elas sejam processadas e transformadas em conhecimento. Muitas vezes é nesses momentos de tédio, que a criança tem a oportunidade de explorar o mundo à sua volta, a sua casa, o seu quintal, a rua onde mora. Claro que depende muito do contexto de cada família, mas é nesses momentos que a criança pode fazer essa exploração. Ter tempo para observar a natureza, observar as pessoas ao seu redor, olhar para as pessoas ao seu redor, descobrir os seus próprios interesses, que não sejam só as telas, né? Praticar as suas habilidades e muito mais. Uma vez eu fui a uma palestra e o palestrante perguntou: quantos aqui estudaram piano? Devia ser uma plateia na faixa dos 40 anos. Quantos aqui estudaram piano? Eu imagino assim que 10% das pessoas que estavam lá levantaram a mão. Aí ele perguntou: quantos aqui tem filho ou neto que estuda piano? Acho que 2 levantaram a mão. Por quê? É uma atividade que leva tempo, é uma atividade que exige esforço, concentração. Essas atividades que exigem esforço e concentração estão ficando cada vez mais sem a adesão da moçada, da meninada. Por quê? Porque eles querem tudo, no clicar dos dedos, no clicar dos aplicativos ali, naquela rapidez que eles adquiriram, para nunca se entediar. Então, o tédio está sendo colocado hoje como um vilão, muitas vezes, pela indústria, né, por tudo que nos envolve, por tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, para que você nunca fique entediado. E o tédio faz bem, faz parte, principalmente da vida das crianças. Por meio do tédio, as crianças aprendem a imaginar, a inventar e, acima de tudo, criar. Lembre-se da triangulação: tédio, a imaginação, a criatividade e brincadeiras e assim por diante. Por isso, a importância de não preencher todo o tempo livre da criança. Precisa ter espaços para que a criança não faça nada. Precisamos permitir que as crianças entrem em contato com elas mesmas. Olha que coisa profunda e importante que às vezes a gente não se toca. A criança precisa se conhecer, estar em contato com ela mesma. E lidar com o tédio oferece essa valiosa oportunidade. Se a criança que tem algum tempo livre e descompromissado já se sente entediada e não suporta aquele tédio, pode ser que ela tenha algum problema, alguma limitação de criatividade e de imaginação. Isso vale a pena até ser investigado, porque se ela tem uma total intolerância ao tédio e ao ócio, pode ser que tenha algo errado com ela. Ou não, ela foi habituada a isso, porque todo tempo querem entretenimento, compromisso. Sabe o que vai acontecer? A criança ela vai se sentindo, ela vai sendo criada como credora do mundo. O reizinho, né? Tem um psicólogo que fala muito isso, são os reizinhos da casa, né? Ela é credora do mundo, todo mundo está a meu serviço, todo mundo me deve algo, todo mundo tem que me prover.
me trazer, me dar benefícios. Eu não posso me dar ao luxo de ter tédio, porque eu quero estar o tempo todo produzindo. Tempo livre é bom e é útil para todos, principalmente para as crianças. Então, pais, você que fica o tempo todo querendo, né, o que meu filho vai fazer amanhã, qual que é a agenda dele, dá um tempinho, repense essa agenda tão cheia das crianças. Às vezes as crianças têm agenda mais cheia do que muitos adultos, porque ficam lá 4, 5 horas na escola, depois uma hora de aula disso, uma hora de aula daquilo, dá 8, 9 horas, é uma carga horária, uma jornada de trabalho diário de um adulto para uma criança de 7, 8 anos. Conheço um monte de crianças, e isso de segunda a sexta. Aí sábado, domingo vamos fazer um passeio em família, tá tudo morto, cansado e não quer nada, só quer o celular, né? Porque daí ela não precisa pensar, ela não vai se entediar, porque o celular não vai deixar, e ela esquece, né, a vida agitada que ela tem naquelas horas de celular ali. Então, até esse dia a dia muito agitado das nossas crianças, a gente tem que repensar. Então, repetindo, o tempo livre é bom e útil para todos. Nós adultos somos muito ocupados, nós temos uma vida muito ocupada e nós queremos reproduzir essa vida ocupada para os nossos filhos. São os mini empresários, mini homens de negócio, as mini mulheres de negócio, porque celular todos já têm mesmo, né? Então já tem agenda cheia, tem celular para resolver os problemas. São os mini empresários, as mini empreendedoras que a gente está criando nas nossas casas. Antigamente tinha um conceito de criança como se não existisse a infância. As crianças eram tratadas adulto em miniatura. Depois se descobriu toda a importância da primeira infância e foi dado toda, né, voltado o olhar para o desenvolvimento da primeira infância. Só que nós estamos tratando as nossas crianças hoje, de novo, como adultos em miniatura, enchendo a agenda delas, dando os celulares top de linha dos mais alto tipo para as crianças de 6, 7 anos, para se comunicarem, mas para se entreterem, para não terem tédio, para não ficarem para trás tecnologicamente. Escuto muita mãe falando isso. Ah, mas se eu não der o celular para meu filho, ele vai ficar para trás, não vai aprender. Ah, se eu não der, só ele que não tem. Paciência, né, mãe? Será que não está na hora da gente começar a repensar, inclusive coletivamente, com os coleguinhas da escola, com as crianças da família, com as crianças do bairro, onde quer que seja o círculo social de cada família? Será que tem mesmo? Todos têm que ter o celular? Ou se um não tiver, de repente o outro vai pensar, poxa, ele não tem e ele tá tão legal, tá tão feliz. Então, de repente a gente começa a inverter essa lógica. Ah, meu filho tem porque todos têm. E inverter, meu filho não tem porque ninguém tem, então agora também meu filho não vai ter. E a gente vai invertendo essa lógica. Esse frenesi pela tecnologia, pelos celulares, pela mobilidade que os celulares nos dão, mas que trouxeram também tantos malefícios para a vida das nossas crianças. Eu sei que pais, né, se são sobrecarregados, muitas vezes querem sobrecarregar as crianças, às vezes até mesmo por um sentimento de culpa. Minha vida é tão corrida, então eu não posso deixar meu filho com tempo livre, eu tenho que encher a vida dele. Será que é isso mesmo, que é tão importante que ele tenha o tempo todo essa ânsia de não ter tempo livre, ter agenda cheia? Depois vai criando uma dificuldade de convivência, uma dificuldade até de aceitar a diversidade de opinião entre pais e filhos, porque ele teve uma vida sempre tão ocupada, e o filho também. Depois parece que há aquele choque de gerações que eles não conseguem nem conviver, há tanta discordância. Muitas vezes o choque de geração na adolescência, dos pais com os filhos, é porque não houve esse costume dessa convivência mais tranquila, né, um pouco mais pacífica, sem tela, sem tanto estresse, sem tanta agenda cheia, sem tanta necessidade de prover para que não haja o tédio. A criança foi ficando tão cheia que depois ela não consegue mais nem se relacionar. E essa quantidade de atividades, ela facilita a convivência? Ou o tédio traz uma oportunidade da criança muitas vezes se frustrar e usar isso como um estímulo para o cérebro? A criança que não se frustra nunca vai ser um adolescente que nunca vai saber se frustrar. E um adulto com muitos problemas de convivência, porque quem é que na vida nunca se frustra? Nunca encontra dificuldades, não tem derrotas, não perde batalhas. Então, essa frustração também, desde criança, é importante que ela vá entendendo
que nem tudo são flores, que às vezes acontecem coisas que contraria, mas que ela tem que continuar, que ela tem que continuar procurando ferramentas nela mesma, no seu intelecto, no seu cérebro, para que ela possa resolver. Olha de novo a importância do tédio. Necessário espaço para a mente não pensar em nada, às vezes. E isso é um grande desafio, inclusive para nós adultos. Nós todos temos uma vida muito atribulada, quase não temos tempo livre. E quando a gente tem o tempo livre, como é que a gente se sente? A gente se sente confortável com o tédio? É uma reflexão para nós adultos, agora esquecendo um pouco as crianças. Como é que é a nossa vida de adulto perante o tédio? Vou fazer uma brincadeirinha aqui, uma provocação para encerrar esse nosso episódio de hoje. Todos nós adultos que estamos aqui, todos nós levamos o celular para o banheiro? Se nós não permitimos o tédio em momento algum, como é que as crianças que convivem conosco vão permitir esse tédio? Então eu volto lá para a pergunta inicial, né? Como é que o tédio está afetando, né, o intelecto das nossas crianças? Por conta de todas as questões que eu falei, mas principalmente porque ele não está permitindo que a criança crie, imagine e desenvolva o seu intelecto. Obrigado por todos que me ouviram, a gente se vê no próximo programa.